Good afternoon, students. Chegamos nesse momento em que a gente vai fazer uma prática de estruturas do teste do Duolingo a partir de vocabulário que a gente tem que entender com relação a remote work. Work, in general, que é um tópico que sim é bastante requerido na prova do Duolingo. É um tema muito recorrente. Então, nós temos aqui um vocabulary match. Eu vou te dar um tempinho para resolver isso. I needed to match the words to their meanings. So I have remote work, flexible schedule, productivity, distraction and commute. E aí eu preciso que você faça esse match the columns. Vou te dar um tempinho. Você pausa o vídeo, faz esse exercício e depois você retoma, porque a gente vai fazer a correção dos exercícios. Tudo bem? Hi, students. In case you have already finished the task, let's take a look at the correction. So, take a look. Remote work then stands for working from home or outside the office. 2. Flexible schedule. The ability to choose your working hours. 3. Productivity. How much you complete in a period of time. 4. Distraction would stand for something that takes your attention away from work. And 5. Commute means traveling between home and work. Tudo certo por aqui? A gente vai usar esses mesmos termos que a gente acabou de ver in the next exercise. So, exercise 2, fill in the blanks. You need to complete. Você vai completar as frases com os exercícios que você tem que com as frases. Você vai completar as frases com as palavras que você tem que completar aqui, ok? Eu vou fazer a mesma coisa, a gente vai pausar o vídeo e aí a gente volta com as respostas. Yes, so take your time, pausa o vídeo, faz os exercícios e aí a gente volta, você retoma o vídeo para ver a correção. Alright? Let's go. Hey, students! Como você voltou a assistir o vídeo, eu imagino que você tenha tido tempo para fazer os exercícios de fill in the blanks. Vamos ver qual é o resultado disso, se as suas respostas estão compatíveis com o que seria mais apropriado aqui nesse caso. So here we go. We have flexible first. Yes, the first answer would be flexible. So I prefer a flexible schedule because I can choose my working hours. Working from home saves time because there is no commute. Some people have higher productivity when they work remotely. And number 4, noise at home can create many distractions. 5, many companies now offer remote work options. Tudo certo? Se você ficou com alguma dúvida, me manda depois via WhatsApp, porque a gente pode discutir isso, ok? Moving on. Esse vocabulário que você aprendeu aqui vai ser muito interessante, muito necessário para os próximos passos. Próximos passos, temos reading. É necessário que você tenha uma certa habilidade de reading, read comprehension, para que você faça a prova do Duolingo e tire uma nota apropriada. Então, here we go, uma nota que realmente vai te, complementando o que eu acabei de falar, uma nota que realmente vai te fazer atingir certos patamares de proficiência de inglês, porque você conseguiu comprovar isso na prova, ok? Portanto, uma forma muito interessante de fazer esse tipo de exercício, de internalizar esse tipo de vocabulário, é fazendo exercícios de reading, ok? So, here we go. We have the text and we have the comprehension questions. Yes, also we have the discussions questions
and the exercise transformation. Agora eu preciso que você faça os exercícios. Faz essa leitura silenciosamente, ok? Pausa o vídeo, faz a leitura silenciosamente. E depois a gente retoma com a resposta dos comprehension questions. Faça isso também enquanto o vídeo estiver pausado. Depois a gente segue para discussion questions and so on. Yes? Let's go. Hi, students, como você voltou a assistir o vídeo, eu acredito que você tenha terminado o exercise, certo? Lá a parte do reading. Vamos para, e talvez você já tenha feito a comprehension questions, de uma forma ou de outra a gente vai para a parte de reading in terms of pronunciation. Eu vou ler o texto para que você entenda o som das palavras, se você tiver alguma dúvida com relação ao pronúncio de alguma palavra, você já vai conseguir ter uma ideia mais clara dos sons. So, let's go. Emma started working remotely last year. At first, she enjoyed staying home and avoiding the daily commute. She felt more relaxed and had more time for her family. However, after a few months, she noticed she was sometimes distracted by household tasks and social media. To improve her productivity, she created a daily routine and a dedicated workplace. Now she feels more balanced and satisfied with her job. Yes? Perfect, guys. So, em caso de dúvidas, me manda via WhatsApp também. Não, é essa palavra aqui, como é que eu pronuncio ela? A gente responde isso, ok? E no caso das comprehension questions, eu grifei o texto para ajudar. So, when did Emma start working remotely? Emma started working remotely last year. Why did she enjoy it at first? At first, she enjoyed staying home and avoiding the daily commute. Yeah, because of that. And she felt, acho que tem um complementozinho aqui que a gente também pode considerar. She felt more relaxed and had more time with her family. Yes. So, what problems did she experience? The answer is highlighted in pink. So, she noticed she was sometimes distracted by household tasks and social media. Number 4, what did she do to improve her situation? To improve her productivity, she creates a daily routine and a dedicated workspace. And in number 5, how does she feel now? Now she feels more balanced and satisfied with her job, right? Guys, temos discussion starters. A parte de speaking é extremamente importante com relação ao Duolingo test. Yes, outra habilidade que você tem que ter aí você tem que. É muito interessante que você tenha o nível B1 ou B2 para que você consiga muito mais coisas com esse certificado dessa prova, certo? Então, com base em tudo que a gente já viu, usando essas discussion questions, nós temos 5 delas. Você vai fazer esse exercício via WhatsApp e vai me mandar o áudio, ok? But basically, the questions are: number 1, do you prefer working remotely or in an office? Why? What are the advantages of remote work? 3, what are the disadvantages? 4, how can people stay productive at work? 5, do you think remote work will continue in the future? So, aqui, como você está vendo, a gente tem uma série de personal questions, que são, sim, muito importantes para a prova do Duolingo, porque esse tipo de pergunta pode, sim, aparecer durante a prova. A gente vai ver a estrutura da prova já já. Mas essas são habilidades, são chunks of language que você vai precisar. Então, please, stop the video, record your answers, and send it to me by WhatsApp. Ok? Number 5. Pausando o vídeo. Quando você tiver tempo de voltar, vamos fazer o exercise 5. Ok?
So, uma vez que você voltou o vídeo, eu acredito que nós já podemos ingressar no exercise 5. Sentence transformation. You need to rewrite the sentences using the word in parentheses. So, você vai incluir essas palavrinhas aqui em uma situação da prova, em uma situação na frase. Você vai incluir essas palavrinhas na frase. So, number 1, I work from home. I save time every day. Você tem que incluir a palavra so aqui no meio. E assim você vai fazer com because, therefore, and so and that. Right? Isso é parte de writing skills, que também é uma habilidade super importante. Não só para os exercícios de writing do Duolingo, mas também exercício de speaking. Quanto melhor você conecta as suas ideias, mais coerente você soa e mais avançado, portanto, você é, já que você consegue organizar as suas ideias muito melhor. Ok? Let's go. Vou pausar o vídeo, você faz o exercício e a gente retorna. Yes? So, take your time. Hi, students, retomando a nossa atividade aqui. Vamos ver se a gente teve as mesmas ideias. Na primeira frase, I work from home, so I have time every day. Você poderia colocar esse so aqui no meio, ok? No caso do because he doesn't have a routine, comma, he feels distracted. Number 3, she avoids commuting, ponto, therefore, vírgula, she has more free time. 4, they want so much flexibility that they choose remote jobs. Yeah. No caso dessas, aqui eu estou dando uma sugestão para vocês, é possível que haja, sim, outras formas de organizar essas frases. Se as suas frases estão ligeiramente diferentes do que a gente fez aqui, vai lá nos comentários e fala para mim o que aconteceu. A gente conversa, yes? Mas me notifica. Great, guys. Excellent. Fizemos toda a parte de comprehension questions. Aqui a gente treinou várias habilidades que são importantes para a prova do Duolingo. Yes. E o que nós vamos fazer é, no caso de speaking practice, you're going to describe a situation when working from home could be better than working in the office. Explain your reasons and give examples. Isso parece muito com aqueles prompts da prova do Duolingo, certo? Como vocês estão treinando, eu gostaria de pedir para que você pausasse esse vídeo, fizesse um script, por isso que eu deixei esse espaço aqui para escrita. Claro que você não vai fazer, você não vai colar o seu texto aqui na tela, porque esse é um exercício. A gente está fazendo uma aula remota, but eu vou te dar um tempinho. Eu preciso que você faça o roteiro desse speaking practice aqui. E você vai não só me enviar o roteiro, mas também gravar o áudio dessas atividades, ok? Então, eu preciso receber duas coisas de você. Eu preciso do exercício escrito, o roteirinho que você vai escrever, e eu preciso do speaking sample, ok? Porque aqui, em particular, a gente está falando de um exercício prático, ó, um exercício. A gente está falando de um exercício, não da prova em si. Yes? Então, as duas coisas se unem e a gente pode ter um tempo para fazer correções e ajustes em ambas as coisas, tanto em speaking quanto em ah, writing. Yes? Take your time there. Pausa o vídeo. Quando você terminar, você volta. Ok? Você deu um play de novo nesse vídeo, então eu acredito que você tenha terminado o outro exercício. Nesse caso, a gente vai direto para uma prova de Duolingo Test. So, speak about the image for 9 seconds. Aqui, você usaria muito do que já foi usado lá no vocabulário que a gente acabou de aprender. Remote work, commute, distraction, etc, etc.
Yes? Ó, você tem que falar por 90 minutos. Você consegue, então, pausar esse vídeo e fazer um breve comentário oral aí, gravar você falando sobre essa imagem por 90 minutos ou pelo tempo que você conseguir? Vou te esperar, ok? Let's go. Como eu acredito que você já tenha terminado o exercício, porque você deu um play nesse vídeo novamente, eu gostaria que você me ajudasse com o seguinte. We have like algumas coisas que talvez possam ajudar a gente a refinar aquele, aquela primeira versão do seu áudio. Então, por exemplo, nesse caso, to describe this image in particular, you could have used algumas possibilidades que você poderia ter usado. Home office. Home office seria o local em si, certo? Not work remotely. Work remotely seria o ato de trabalhar remotamente. Yes? So, home office, workplace, desk setup, a laptop, a computer monitor, a tablet, charts, graphics, business reports, virtual meetings, a video call, an online conference, colleagues, team members, co-workers, professional clothes, casual business attire, working from home, remote work, telecommunicate, telecommuting, sorry, and a bright room, natural light, a comfortable environment, a focused, attentive, engaged, a productive atmosphere, and a professional moment. Daqui, estudante, alguma palavra que você não entendeu? Se sim, vai em dicionário, procura por essa palavra, porque quanto mais vocabulário você tiver, melhor. Ok? So, actions you can describe. To participate in a meeting, to present information, to explain data, to discuss a project, to take notes, to analyze charts, to communicate with colleagues, to work remotely, to collaborate online, to manage tasks. Ok? Mesma coisa. Caso você não compreenda algumas dessas palavras, vá no dicionário, anote, faça um glossary aí, tenha um notebook em que você possa colocar os significados de alguns termos que você vai precisar para a prova e, se possível, também, ó, esse seria o melhor dos cenários. Escreva também algum exemplo que você usa esse termo para que você consiga realmente internalizar ele, ok? And last but not least, o último subtítulo aqui, speculating setting, what it might be. You know, você provavelmente vai começar descrevendo a imagem, depois você vai ali começar a descrever o que ela está fazendo na imagem e depois você vai para speculations and settings. What it might be. Você vai tentar explicar essa imagem para além do que está sendo, do que está explícito aqui. So, this photo was probably taken in her home office. Home office, lembrando que, por exemplo, eu estou no meu home office. É um escritório em casa, ok? So, she seems to be having an online meeting with her team. The chart suggests that, the chart suggests she might be presenting business results or project updates. Next one. This could be a regular workday, but from home instead of an office. And she might be discussing performance goals or strategies. And the meeting may involve colleagues from different locations, and this situation reflects modern remote work culture. Alright? Mesma coisa, não entendeu algum termo, eu preciso que você volte, você vá ao dicionário, anote, faça um glossary. Essa tarefa aqui vai levar um pouco mais de tempo. E ela tem que levar um pouco mais de tempo porque eu preciso que você ganhe vocabulary. Ok? A partir do momento que você terminar de fazer essa parte do seu glossary aí, você vai lá naquele. Se você não escreveu a primeira tarefa, você vai pensar em um script agora
Pela primeira tarefa, eu estou me referindo a isso daqui, ok? Caso você não tenha escrito essa primeira tarefa, você não tenha anotado no roteiro, não era esse o objetivo inicial, no problem. É que a gente vai fazer uma questão de comparação entre os dois áudios. O primeiro áudio que você me enviou e um áudio já uma parte mais guiada, mais direcionado, digamos assim, com vocabulário mais apropriado, etc, etc. Nesse caso, você pode fazer algumas anotações, ou grifar aí no conteúdo que você tiver, desses chunks of language. Eu preciso que você use algumas palavras desse contexto para describing the image, para actions you can describe, descrevendo o que a pessoa, que as pessoas, no caso, tem pessoas na tela também estão fazendo, e usando alguns chunks of language de speculation and settings. Do jeito que está sugerido aqui. Você vai fazer um pequeno script, pode usar bullet points, não tem problema algum. E aí você vai gravar um outro vídeo. Presta atenção na duração desse vídeo, com o que a gente tem aqui. Se você seguir, describe esse passo a passo. Describe the image. Actions you can describe. Speculation and settings. Você consegue fazer um áudio de 90 segundos, ok? Grava esse vídeo, grava esse contexto e me envia, ok? Take your time, pausa o vídeo e faz isso com calma, alright? E aí, terminou a tarefa? Foi fácil, difícil, mais ou menos? Eu queria te dar algumas outras sugestões para as próximas vezes que você fizer esse tipo de atividade. Você também pode falar de feelings and atmosphere. Caso você não tenha atingido os 90 minutos, você pode refazer, me mandar 3 áudios sem problema algum, de acordo com uma mesma atividade, there's no problem at all. Mas, caso esses 90 minutos não tenham sido atingidos, ou para uma próxima vez, você pode falar quais são as impressões que essa imagem te causa. Por exemplo, she seems focused, productive, calm, organized, efficient, collaborative. And também tem sempre alguns useful sentences starters for students, que são muito bem-vindos em provas de Duolingo. In this picture, I can see, it looks like, it seems, she seems to be, this might be, the environment appears, this image gives the impression that, in my opinion. Caso você queira fazer uma terceira versão da sua resposta para esse exercício, você pode fazer, complementa algumas coisas e envia, ou se não, fica para a próxima. Para as próximas vezes, esse tipo aqui de Useful Sentence Starter for Students é sempre muito bem-vindo, e muitos deles, in this picture I can see, it looks like, this might be, the environment appears, são frases que você pode usar em vários exercícios que tem esse tipo de proposta, ok? Perfect. So, guys, falando de Duolingo Test, a gente tem alguns tipos de writing exercises que são os seguintes. Vocês têm que ver uma frase dentro de um contexto, claro, é um texto, e você vai completar a frase de acordo com o que faz sentido ali. Na prova do Duolingo, ele vai te dar um número de letras que essa palavra vai ter. Geralmente você tem a primeira letra e você tem que completar com o que faz sentido. Esse é o seu desafio agora. Você já viu nessa mesma aula, atividades relacionadas a remote work, a workplace, work environment, etc. Então, você já tem o repertório para fazer essa atividade aqui. Basicamente, você vai sugerir palavras e comece com essas letras e que façam sentido nesse contexto. O Duolingo tem um exercício idêntico a esse e é de grande importância que a gente tenha repertório suficiente para conseguir fazer esse tipo de exercício, ok? So, vou te dar um tempinho
para você tentar fazer os dois exercícios agora. Yes? Let's go. Pause the video then and retoma o vídeo quando você tiver finalizado o exercício. Hi, student! Como você voltou para o vídeo, eu imagino que você tenha terminado a atividade. Vamos checar. Let's check our answers. Shall we? So, remote work challenges. Sophia works from home most of the week. She attends many video meetings and communicates with her team online. Sometimes her internet connection is unstable, which makes it difficult to communicate with colleagues. She also finds it hard to separate work and personal life because her office is in the same place. Her manager suggests creating a better work routine and taking regular breaks during the day. Now, Sophie is trying to be more productive and organized while working remotely. Caso você tenha inserido outras palavras, comenta comigo, porque aí a gente consegue verificar o que existem outras possibilidades, ok? Aqui são sugestões que são cabíveis para esses casos, mas se você trouxe outras ideias, fala comigo, ok? And next one, benefits of remote work. Daniel enjoys working remotely because he saves time on commuting. He can start his day earlier and focus without many distractions. He often uses video tools to collaborate with his team. This flexibility improves his work-life balance and reduces stress. Overall, he feels more motivated and satisfied with his job. Guys, a mesma coisa. Em caso de diferenças, fala comigo, manda uma mensagem, porque a gente consegue fazer as correções e perceber se o que vocês estavam pensando está realmente de acordo com o contexto ou não. Alright? Great. Guys, mesma coisa. Temos aqui dois outros exercícios no mesmo modelo que vocês vão ter que completar as respostas, yes? And vocês vão completar com as respostas corretas, vocês vão completar com palavras que comecem com essas letras e que façam sentido nesses contextos, ok? Essa atividade fica para homework, nós vamos corrigi-la no começo da próxima aula. Alright? And guys, concluindo a aula de hoje, nós treinamos pronunciation de uma forma ou de outra, porque vocês ouviram a minha leitura. Vocês podem voltar lá, fazer uma leitura paralela minha e verificar se vocês têm alguma dificuldade de pronunciation. Me mandem essas dificuldades via comentário. Também é possível é muito provável que eu vá ter a gente vai detectar uma ou duas questõezinhas ali de pronunciation. É possível aqui, nos áudios que vocês me enviaram. A gente vai fazer essa correção também para você, ok? Word selection. Muito provável que hoje você tenha ganhado muito vocabulário relacionado a working environments. Yes? Como eu te disse, mantenha o seu glossário, isso vai te ajudar bastante em questões de estudos, em questão de internalização desses termos. Quando possível, coloque a palavra, escreva o significado da palavra e faça uma frase usando aquela palavra. Isso ajuda muito na parte de internalização, ok? Social linguísticos, ganhamos alguns chunks of language. Então, in this picture, you can say that. Eu vou voltar aqui em chunks of language para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou falando. Chunks of language. In this picture, you can see that it looks like, it seems that, or nesse caso, she seems to be, this might be, the environment appears. Todas essas são frases que podem ser usadas em diversos contextos, para diversas situações
e nível de descrição de imagens. Isso a gente pode classificar em termos de social linguistics. E essas são chunks of language. Frases prontas que vocês podem usar em diversos contextos. Ok? Tivemos grammar indiretamente, mas hoje a aula foi mais baseada em vocabulário, pronunciation, reading, writing também tivemos, e também tivemos a parte de speaking muito forte. Ok? Thanks, Amelia, for your company. Em caso de dúvidas, falem conosco via WhatsApp. Yes? Happy studying and talk to you soon. Bye bye.